E aí pessoal, bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de mostrar essas ediçõezinhas que eu tenho aqui, que são Os Trapalhões. Recentemente, não faz muito tempo isso, eu assisti um vídeo no canal do meu amigo Pedro Neto, no qual ele mostra algumas edições dos Trapalhões que ele tem. Inclusive uma que é realmente muito difícil de encontrar, são edições que hoje em dia estão muito raras, né? Que são aquelas edições dos Trapalhões lá de nem me lembro quando, dos anos 80 ali, final dos 70, né? Aquelas edições em que os personagens, em que os Trapalhões em si eram desenhados de maneira bem mais realista e tinham uma pegada como a do programa, de muita paródia e tal. E era uma pegada até menos infantil, né? E eu pensei, cara, eu vou mostrar as que eu tenho. Só que tem uma certa. Tem duas curiosidades nas edições que eu vou mostrar aqui. A primeira e mais importante é que eu deixei para o final uma edição que na verdade não é uma edição dos Trapalhões, né? É uma edição de um dos membros desse nosso famoso quarteto, e que é uma edição que você quase não vê mais por aí, e que até o dia em que eu encontrei, em que eu botei o olho, eu nem sabia que existia, eu jamais tinha imaginado que um dia existiu. Eu creio que não foi algo que fez muito sucesso. A outra curiosidade, vocês vão perceber ao longo do vídeo, vou tentar fazer um vídeo que não demore muito, vou tentar mostrar rapidamente, mas a outra curiosidade é que absolutamente todas essas edições dos Trapalhões que eu vou mostrar aqui, com exceção da última, né, elas não são edições que eu fui comprando, que eu fui adquirindo em banca, em sebo, nada disso. Essas edições, embora eu tenha certeza que elas sejam oriundas de sebos, que elas tenham passado por algum sebo, talvez pelo mesmo sebo, não sei dizer, mas todas elas eu adquiri numa troca que eu fiz. Eu fiz uma troca e era um lote grande, tinha muitas outras coisas juntas que vieram para mim naquela troca, e uma das coisas que me foram ofertadas para vir juntas foram essas edições dos Trapalhões. E eu na época lembro que eu não tinha interesse nelas, não era o foco de maneira alguma, eu não estava interessado nessas edições, eu estava muito mais interessado em outros dois itens que vieram naquela troca. Eles eram meus alvos principais, mas já que elas viriam junto, é óbvio que eu aceitei, que eu fiquei feliz por virem, mas não era exatamente o que eu estava procurando, até pelo estado das revistas, que vocês vão perceber que são revistas que estão bem castigadinhas, né? São edições que estão bem castigadas, e não fosse o fato de comporem um pacote para atingir, vamos dizer assim, o valor que eu esperava que fosse atingido para que pudéssemos fazer a troca, eu não me interessaria por elas. E olha que vocês sabem que eu sou um cara que não tem muito preconceito quanto a isso. Eu já comentei aqui que muitas vezes eu compro sem problema nenhum edições que estão danificadas e coisas assim, pelo simples fato de que eu fico curioso com a edição e eu quero tê-la, né? Ou porque eu sei que é uma edição muito difícil de achar, eu acabo comprando sem nenhum problema. Mas eu tenho em geral este pensamento quando, como eu disse, são edições raras, difíceis de encontrar, ou é uma edição que bate muito forte a nostalgia em mim, porque eu lembro que eu tinha quando eu era menino, algo assim, e eu não quero perder a chance de adquirir só porque não está em bom estado. Só que não é o caso das edições dos Trapalhões, principalmente essas edições dos Trapalhões desta época, deste período, né? Não são exatamente revistas que me marcaram, pelas quais eu tive grande interesse. Então eu não compraria, não passariam no meu escopo de interesse. Mas vindas como vieram, eu adquiri e tenho até hoje. E aí eu tenho aqui, vamos começar logo a mostrar, né, que eu estou enrolando. Eu tenho aqui, ó,
de 1989, né, do César Sandoval, eu tenho Os Trapalhões número 18. Ó, sensacional, Os Bucaneiros Trapalhões. Esses trapalhões aqui dessa época do César Sandoval, né, e companhia, todos nós sabemos que tinham uma pegada muito mais infantil, né? Os próprios trapalhões aqui presentes, os personagens, eram infantis, eram crianças, né? E as histórias estavam muito longe daquela pegada das primeiras revistas dos Trapalhões, as quais eu comentei, né? Que eu não lembro agora o ano em que eram publicadas no Brasil, mas a pegada era muito diferente, né? Aquele humor era um humor mais escrachado, mais adulto, entre aspas, assim, né? Dentro das possibilidades, do que esse humor aqui, que é para um público muito infantil, né? Mas mesmo assim, são histórias divertidinhas de se ler, são histórias gostosas de se ler. O tipo de história que não compromete. Então eu tenho essa aqui que é o número 18, depois essa aqui que é o número 36 com a estreia dos Trapalhão. O que vocês acham disso? Que são a versão dos Trapalhões na roça, né? Não não, tipo, não tem nada de muito especial aqui também, não chega a ser uma mudança de tom na revista. Na verdade, não, é o mesmo tipo de humor, a mesma pegada, só que agora eles estão na roça. Na época, os caras criavam muito essas coisas, né? A, a curiosidade por essa história, uma coisa que sempre me deixou curioso, né, com essa fase dos Trapalhões em quadrinhos, é que o Zacarias tinha uma irmãzinha que inventaram pra ele aí e que ainda assim ele era careca e usava peruca, né? Ele era uma criança que usava peruca. Os caras fizeram questão de manter essa característica do personagem original. E isso era muito louco. Né, o Mussum tinha aí sua namoradinha, o Didi era o espertalhão de sempre, o Dedé era o metido a certinho e galã, tudo isso numa versão mais infantil, com uma pegadinha sempre muito mais infantil do que qualquer outra coisa. Mas não era ruim, como eu já disse. Depois eu tenho a número 29, com essa capa aqui, o Hamburgão. Tá bem destruidinha essa, né? Teve aqui ataques de traças e tal. A pegada era sempre a mesma, né? As histórias normalmente eram bem curtas e a pegada era sempre a mesma, sempre aqui anunciando o filme, ó. A pegada era sempre essa, né? Daquele humor bobinho, cartunesco, mas divertidinho. Depois nós temos a número 31. Amigo não é para essas coisas, né? E que parece que eles tinham que alguém tinha que servir de babá para a irmã do Zacarias. Vocês devem ter percebido que eu não estou me detendo em coisas como aqui quem desenhou, quem escreveu a história, né? Acho que se a gente for perceber aqui, ó, desenhos do Marcelo Cassaro, que era um cara que fazia muito esse tipo de coisa na época. O argumento da Lúcia de Nóbrega. Aqui, ó, já é. O argumento é da mesma Lúcia, mas os desenhos já são do Gustavo Machado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a equipe de criação, roteiristas e desenhistas, na época dessas edições aqui, era uma coisa que mudava bastante, né, gente? Tinha bastante gente envolvida no projeto, até para poder garantir a demanda das histórias. Então, se cada história eu for ficar conferindo para ver quem escreveu e quem desenhou, vai dar um trabalho, porque vai mudar muito quem escreveu e quem desenhou, muitas vezes, e vai consumir um tempo grande. Então, basta dizer que era muita gente que fazia esse trabalho e que as histórias seguiam sempre esta pegadinha assim. Depois, além dessa, eu tenho a número 39, que é Um Coração em Recuperação. Parece que nós temos aqui o Mussum vivendo uma historinha de amor,
Mussum era meio que o cara galante, né? Parece que ele que vivia as historinhas de amor dessa época muito mais do que o Dedé. Depois eu tenho a número 45, essa já é de 1991, né, com eles fazendo uma lutinha de água, sempre o Didi se sobressaindo na história. Essa aqui é uma das mais sofridas, sempre a mesma pegadinha. E aí, a número 48, gente, eu não vou ficar mostrando, dando detalhes de tudo, tá? Mas iam aparecendo alguns personagens coadjuvantes nas edições, um certo universo ia sendo criado, mas uma das melhores fases da revista, das histórias dos Trapalhões, ainda não tinha surgido, porque tinha uma fase que eu gostava muito, que vai aparecer aqui também. E aí, a última que eu tenho da revista em quadrinhos regular é de 1992, a número 70, Os Trapalhões. Ó, pintou ecologia no campinho atrapalhado. Né? E temos aqui aquela pegada de falar de ecologia e o escambau, mas sempre dentro desse jeito bobinho e cartunesco em que estamos acostumados, né? Historinhas que não comprometiam, mas divertiam. E aí começa realmente as revistas que tinham uma pegada que eu gostava mais, que eu achava mais interessante, que eram essas paródias aqui de filmes e tal, que não chega a ser novidade no universo dos Trapalhões em quadrinhos. Quem acompanhou aquela fase super clássica sabe disso. Essas eram as aventuras dos Trapalhões, Querida encolhia os Trapalhões. Né? Então o que nós temos aqui é uma paródia com aquele filme Querida encolhia as crianças, né? E eles foram encolhidos e vivem suas aventuras no estilo Trapalhões. Essas aqui eu gostava muito, cara. Foram as que eu mais gostei. E nessa mesma edição ainda tem uma outra. Ó, tem tipo um pôster aqui, ó. E nessa mesma edição ainda tem aqui, ó. Os caça-espantos em O Espectro da Arte. Temos aqui uma paródia com os caça-fantasmas. Cara, isso eu curtia, isso eu achava bem legal. Depois eu tenho as aventuras dos Trapalhões número 29, ó, o Trapa Pinóquio, ou Trapinóquio na verdade, né? Também, claramente, fácil de perceber do que se tratava, né? Uma paródia com o Pinóquio, uma historinha bobinha, mas que tirava um sarro legal, era criativo, eu achava muito criativo. A segunda história era regras do jogo. Já não é assim tão especial neste caso. E aí nós temos o Almanaque dos Trapalhões, que vem com Ele Está de Volta. Aqui também, ó, Didi Van Damme, o grande anão branco. E mais, Esqueçam de Mim, Ninja Mais e Os Trapalhão. E ainda tem a Wanda. Aqui temos, né, uma tiração de sarro com o Van Damme. Que na época, né, o cara tava em voga, tava em alta. Né, essa é uma edição de 1993. O cara tava bombando ainda, né, tava no auge. E claro, temos aqui, né, uma tiração de sarro com o grande dragão branco. Muito bem bolada. Eu acho muito essa pegada de humor que os brasileiros têm, essa coisa de saber tirar um sarro das coisas. Eu acho que nós somos muito imbatíveis, cara. Eu acho que nós fazemos isso de uma maneira muito inteligente e muito gostosa. As histórias ficavam muito boas. Aí temos aqui a Vampa, também pegando onda no lance dos vampiros e tal. Eu acho que isso era na época que tinha até uma novela que embarcava nessa onda, né? E ó, Esqueçam de Mim, fazendo uma alusão a Esqueceram de Mim. Cara, a pegada e o Ninja Mais pegando a onda dos ninjas também, tudo da época. A pegada de tirar sarro de filmes, de seriados, essas coisas que tinham nessas edições dos Trapalhões, eu curtia muito, muito mesmo. E por último eu tenho um almanaque dos Trapalhões, uma ediçãozinha de Natal, que de almanaque não tem nada, né, meus amigos? Muito fininho,
com mais historinhas genéricas dos Trapalhões, né? De todas essas que eu mostrei para vocês, a época que eu lembro com carinho de ter lido e que eu sou apaixonado até hoje, são essas em que tem essa tiração de sarro com filmes, seriados e afins. Mas, por último, não pensem que eu esqueci, eu quero mostrar isso aqui. Eu acho tremendamente curioso. São as aventuras do Didizinho. Isso foi publicado pela editora Scala. Tá? É uma publicação da editora Scala, Herói do Faroeste. Eu nem tenho ideia direito do ano, eu vou ver se eu descubro aqui o ano pra gente agora. Vamos ver. Outro dia eu percebi que eu falei isso num vídeo, que eu ia tentar descobrir o ano, acabei desistindo porque eu não estava encontrando e eu falei, eu acho que é do ano tal e do ano tal. Depois eu reassistindo o meu vídeo, eu vi que o ano estava super fácil de ver no expediente, mas enquanto eu gravava eu não consegui ver. É incrível, né? Mas acontece muito. Eu simplesmente não consegui ver. Mas está aqui, ó, é de 2004. Pois bem, eu nunca tinha ouvido falar nessa edição, gente. Eu não sabia que a editora Scala um dia tinha publicado uma revista para o Didizinho. E é o número 20, ó. Sobreviveu por pelo menos 20 edições. É muito padrão Scala. Tá? A editora Scala lançou algumas coisas boas na época, lançou, mas ela fazia muita coisa assim, de maneira desleixada, com qualidade ruim, sabe? Papel jornal, capa, né, desleixada, acabamento gráfico ruim, não é nem pelo papel jornal, que nós estamos cheios de edições excelentes com isso, mas o que eu estou querendo dizer é que o conjunto da obra da editora Scala sempre passava uma impressão um tanto paupérrima, e na revista As Aventuras do Didizinho isso não mudou. E quais são as curiosidades aqui? Primeiro fica óbvio, né? É uma revista só do Didi, não é Trapalhões. Nenhum dos outros Trapalhões aparecem aqui. Não há nenhum dos outros personagens aparecendo. As razões são óbvias, né? Na época os Trapalhões já não existiam mais enquanto grupo, né? Então foi só o Didi. Acho que nessa época o Didi ainda tinha aquele programa dele na Rede Globo, que era uma droga, diga-se de passagem, programa ruim pra cacete. Eu detestava. Mas eles devem ter tentado aproveitar o sucesso que ele ainda fazia para lançar a revista. Nós temos aqui um Didi que não é criança, nem é o Didi original que nós estávamos acostumados a acompanhar nos programas e nas edições anteriores. Temos aqui um Didi jovem, vamos dizer assim, ele parece adolescente, usando frases de efeito que ele usava no programa. Claramente, você vai reconhecer essas frases se você ler, cercado por um grupo de coadjuvantes completamente genéricos. Olha só. Um grupo de coadjuvantes inventados aí para a revista, que não são nem mesmo os que faziam parte do programa do Didi. Afinal de contas, a revista não é uma revista do programa do Didi, é só do Didi em si, né? E cara, vou dizer pra você, é a pior publicação com um dos Trapalhões que eu já vi na vida. Ela é muito pior que qualquer uma dessas edições dos Trapalhões e, obviamente, muito pior que qualquer uma daquelas edições antigas, as edições mais clássicas das adaptações de quadrinhos dos Trapalhões que a gente lia lá antigamente, lá nos anos 80 e tal, e que gostava tanto. Essa é uma edição, cara, sem atrativos. Me surpreende que algo assim tenha sobrevivido ainda por 20 edições. Porque a arte é ruim, o texto é ruim, as histórias são bobas, genéricas, fracas. Me desculpem, eu não tenho absolutamente nada de bom a falar sobre essa revista. Eu comprei ela por pura curiosidade, esta eu comprei, ela não veio no lote, eu adquiri essa revista por pura curiosidade, porque eu nunca tinha visto isso, eu jamais tinha visto ela, e me dei por satisfeito de ter comprado ela nessas condições. Se eu tivesse encontrado isso em banca na época, e tivesse comprado na esperança de estar adquirindo uma edição legal, eu teria ficado muito frustrado. Porque ela está aqui e só vale como curiosidade.
Vale como uma dessas tentativas que se faz de tentar tirar alguma coisa ainda de quem já tá, sei lá, no fim da carreira e já não tem praticamente nada para dar, né? Mas o Didizinho, que até aparece aqui na capa, ó, é uma revistinha totalmente dispensável. E se você gostou, deixa like.